Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a Andréia, professora de arte, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é o teatro de rua. Mas para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Você já foi convidado para assistir um espetáculo de rua? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Porque uma das características principais do teatro de rua é exatamente essa, não ter um público exclusivo. Você não precisa ter convite, você não precisa ter um ingresso, comprar um ingresso, ir lá ao teatro, porque o teatro vem até você, ele acontece no espaço público, no meio público, para aquele público que está ali na sua rotina diária. Vamos aqui para a tela conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de teatro. Além das características que eu já falei para vocês, também temos aqui nessa imagem uma das características relevantes, que é essa caracterização dos atores, né? Tem um pouco aqui do teatro do circo, né? As maquiagens, os figurinos são bem coloridos, bem chamativos, justamente por conta desse espaço em que ele está acontecendo. Então, pode-se dizer que o teatro de rua é todo aquele que se produz em locais públicos, como rua, praças, mercados e etc. Então, para acontecer esse teatro de rua, basta ter o espaço cênico, é o próprio espaço público, não necessariamente a rua, mas pode ser uma praça, pode ser até uma ponte, pode ser um rio, uma orla, dependendo do espaço em céu aberto, ele pode acontecer esse teatro de rua. E como que ele surge? A gente pode até imaginar que é um teatro contemporâneo que surgiu agora, mas não. A sua história se origina de fontes primitivas, através das manifestações culturais gregas, tais como os cultos dionisíacos e com os artistas populares em Roma. Para vocês já estão acostumados a saber e entender que toda vez que a gente fala de origem de teatro, a gente fala das manifestações ao deus Dionísio. E o teatro de rua, ele vem dessas manifestações, onde aconteciam as manifestações para esses deuses, que aconteciam a céu aberto. A gente pode ver aqui o teatro de arena, onde acontecia, já aprimorado até esse teatro, mas era a céu aberto e o público era o público do cotidiano, o público ali que passava e ia assistir esse tipo de espetáculo. Então, desde o final do século XIX e início do século XX, movimentos e manifestações populares deram origem a grupos que buscavam no espaço público uma nova forma de expressão artística, tornando o teatro de rua um importante instrumento de protesto e resistência, especialmente em contextos de repressão e censura. Alguns grupos de teatro, eles encontraram no espaço público uma forma de expressar a sua opinião, principalmente no Brasil, na época da ditadura militar, onde eles encontraram esse espaço de democracia para expor e fugir da censura daquela época. No Brasil, o teatro de rua tem como importantes referências grandes manifestações culturais populares, como o Bumba Meu Boi, o Maracatu, Carnaval e todos esses folguedos que contam com algum tipo de teatralidade. Então, nós percebemos aí um exemplo aí na imagem, né, que traz aí um teatro de rua, mas ele também tem essas origens das manifestações culturais, do folclore brasileiro, que sempre traz uma narrativa, conta a história de um povo. Então, acontece esse teatro de rua também nessas manifestações. E quais são as características básicas ali da essência da cena? A provocação é uma delas, improvisação e efemeridade. Provocação, o teatro de rua busca envolver o público e provocar uma reflexão sobre temas sociais e políticos.
quando eu falo também lá da época da ditadura militar, eu também falo dessa questão da provocação. Então, o teatro, a arte, ela tem essa questão da livre expressão. A improvisação também é uma das características principais. A improvisação é uma marca registrada do teatro de rua, que exige dos atores talento e agilidade. Efemeridade. O teatro de rua é efêmero. Não há um cenário fixo, nem um roteiro definido. Cada apresentação é única e adaptada àquele espaço. Então, no teatro de rua acontece essa questão da improvisação e da efemeridade, que elas se conectam aí. Por quê? No teatro de rua, como eu já falei, é espontâneo, é orgânico, tudo acontece ali, tudo interage. Correto? Então, o espaço, ele interage com a cena, o próprio cenário é o espaço e o cenário, os atores fazem parte de todo o processo do teatro. A gente vai ver nos elementos essenciais aqui para esse tipo de teatro acontecer. Os elementos essenciais são basicamente o público. O público é parte essencial desse tipo de teatro, por conta da interação. O público, a interação e o engajamento desse público. O teatro de rua, ele tem esse poder de engajar o público, de trazer opiniões. Então, tudo se interage, tudo se conecta. O espaço, um grande monumento histórico, por exemplo, pode ser o cenário para esse tipo de teatro, certo? A iluminação é a própria luz do dia ou a própria luz da cidade. Os atores estão em cena, mas eles interagem diretamente com o público, sendo que esse público também pode estar interagindo na cena e também participando como atores ali no momento do espetáculo. E aqui no Acre, aqui no estado do Acre, a gente também tem várias manifestações artísticas nesse sentido, do teatro de rua. A gente pode destacar aqui a Companhia Vice e Versa, que é um grupo que atua no Acre desde 2008 e idealiza e produz o Festival Matias de Teatro de Rua, que provavelmente vocês já tenham ouvido falar, que aconteceu e acontece anualmente, né, em várias cidades do estado, incluindo Rio Branco, Senador Guiomar, Bujari e Plácido de Castro. Então, aqui a gente tem algumas imagens dessa companhia Vice-Versa, que além das outras, obviamente, mas a gente pode destacar essa, que traz artistas de outros estados para fazer essa semana, esses dias de festival de Matias de Teatro de Rua. Então, isso acontece aqui no estado do Acre e a gente pode ter acesso graças a esses grupos que traz esse fomento, esse tipo de manifestação. Caso vocês queiram encontrar mais sobre a Companhia Vice-Versa, vocês podem acessar o site da Companhia Vice-Versa e ver os trabalhos que eles fazem e também as redes sociais deles. Então, a gente vai ter aqui o resumo da nossa aula de hoje. Sobre o teatro de rua, o que aprendemos? Que acontece em locais públicos, que não necessariamente precisa ser na rua, como o nome sugere. Surge na Grécia através das manifestações aos deuses. Ele é feito de improvisação, efemeridade, provocação e resistência. Tem os elementos essenciais para acontecer esse tipo de teatro, que é o público, a interação do público, do espaço e o engajamento. Existe no Acre o teatro de rua através dos projetos, como, por exemplo, o Festival Matias de Teatro de Rua. Vamos acompanhar a leitura. O teatro é uma forma de arte que abrange uma variedade de estilos e gêneros, cada um com suas próprias características e objetivos. Nesse sentido, realizado em espaços públicos, como praças ou ruas, esse tipo de teatro muitas vezes envolve a interação com o público e busca trazer
o teatro para fora dos palcos convencionais, para fora dos palcos fechados, né? Sendo denominado de teatro dramático? Não, né? Porque o teatro dramático é aquele teatro tradicional, que tem ali os diálogos, tudo muito bem planejado. O teatro de comédia poderia ser, mas não necessariamente isso seria a nomenclatura aqui. O teatro do absurdo, embora pareça absurdo, ele existe, né? É um teatro mais contemporâneo, mas não é o nosso caso aqui, né? Não estamos falando de teatro do absurdo. Teatro de rua, exatamente, então é o tema da nossa aula de hoje, o teatro de rua, que tem todas essas características básicas aí mencionadas na questão, interação com o público, os espaços públicos, praças, ruas e tipos de teatro, enfim. Ele tem todas essas quebras de paradigmas do teatro tradicional. Essa foi bem fácil, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ela é bem contextualizada, mas a gente pode prestar bem atenção aqui nos comandos. Ao se optar pelo espaço de rua como um lugar do teatro, já está assumindo uma atitude de confronto com a cultura institucional dominante. Né? Porque a gente viu que o teatro de rua é um teatro de resistência, é um teatro um pouco sem prestígio, então ele está ali já, por ele estar no espaço público, ele já está sendo ali uma quebra de paradigmas. Para entender a especificidade desse teatro, devemos perceber 4 pontos cruciais. Primeiro, a existência de múltiplas interferências acidentais próprias da rua. Porque quando acontece o teatro, a gente sabe que existe ali várias possibilidades, né? É um lugar orgânico, um lugar vivo, tudo pode acontecer. Condicionante em tempo teatral, que impõe o uso específico da linguagem do espetáculo. Então, o ator ali em cena, ele tem que lidar com essas coisas imprevisíveis que podem acontecer. Um espaço cênico que é o próprio âmbito urbano ressignificado. Então, o teatro ele vai utilizar ali o espaço como seu palco, como seu cenário. Então, ele vai ressignificar esse espaço. A existência de um público flutuante e acidental. O público do teatro de rua, ele não é um público que resolveu assistir um teatro. Ele é um público flutuante e acidentalmente ele está ali na sua rotina normal e de repente se depara com o teatro de rua. Então isso também é uma consequência da mesma porosidade que multiplica a significação do espaço cênico. Então é desafiador para esse tipo de atores. O espaço vivo da rua é múltiplo e penetrado pelo espetáculo e, ao mesmo tempo, penetra o espetáculo. Então, eles se interligam ali de forma muito imprevisível. Com relação ao teatro de rua, o comando da questão é: com relação ao teatro de rua, é lícito afirmar que é uma modalidade clássica de teatro, portanto, bastante elitizada, e destinada a uma plateia erudita. A gente viu na aula que o teatro de rua, ele é um teatro popular. Então, ele não busca um público específico, ele não busca exclusividade de público. Então, essa questão aqui já não se trata de teatro de rua. B, modalidade teatral que requer um público homogêneo, pois esse tipo de arte tem alto prestígio no meio artístico. A gente viu também que o teatro de rua, o que ele não tem é muito prestígio, ele enfrenta bastante preconceitos, ele não tem esses privilégios, então ele acontece ali, ele é popular, ele não é um teatro erudito. Então essa questão também aqui não está falando de teatro de rua. Letra C, modalidade teatral de alto nível que não necessita de público, pois está baseada na teoria da quarta parede. A gente também viu que o teatro, sempre que a gente trabalha com teatro, a gente vê que o público ele é essencial
para qualquer tipo de teatro, não só o teatro de rua. Ele é parte integrante do espetáculo, posso dizer que ele é a parte principal público. Então, essa questão aqui, quando ele fala que não necessita de um público, já descartamos aí essa possibilidade. Letra D, autêntica releitura do teatro aristotélico, exigindo grande apuro técnico e um espaço definido pela suntuosidade. Quando a gente fala de suntuosidade, a gente fala de luxo, né, de privilégios, de riqueza. E o teatro é popular, ele acontece ali no aqui e agora. Então, o que ele não tem é luxo e suntuosidade. Letra E, modalidade teatral em que os atores utilizam o corpo e a voz a serviço da construção estética do espaço aberto e, sobretudo, nas cidades. Então, a resposta está completamente certa, é a letra E, que ela descreve aí muito bem o teatro de rua. Então, eu vou ficando por aqui com essa atividade sobre teatro de rua e eu te espero na próxima aula. Tchau!